Aleluia. Peço à irmã Socorro que faça a oração iniciando, amém? Amém. Senhor Deus e Pai eterno, estamos aqui neste momento, ó Deus, agradecendo a Ti, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, para aprender, Senhor, da Tua palavra, pois necessitamos, ó Deus, de sermos, Senhor, sábios. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento, Pai, o evangelista Sérgio que irá fazer, Deus, ministrar essa aula. Senhor, eu te apresento a cada um dos alunos, Pai, que irão entrar, Senhor, que já estão aqui para aprender a Tua palavra. Recebe os nossos louvores, ó Deus, diante da Tua presença. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus, obrigado. Irmão Euler, a irmã da Adriana está aí para louvar o hino da harpa? Não, ela dá uma saidinha. Foi comprar um negócio para a mãe dela, uma mistura. Ah, foi? Tá Glória a chegando. Deus. Não ainda não. Se tiver Amém. coragem de me ouvir, eu canto. Não entendi. Se você tiver coragem de me ouvir, eu canto, mas é melhor pedir outra pessoa que tem um dom, né, que é bom. Amém, glória a Deus. Então, a irmã Socorro, pode ser? Ela consegue? Tá ruim, viu, Léo? Ela tá conseguindo. Tá ruim? O Sérgio canta. Amém. Pode ser o irmão Euler mesmo, então, mãe? Eu vou ministrar, né? Tá, eu canto. Eu canto sim. Então vamos louvar, então, o hino 88 da harpa cristã. Hein? Vamos lá. 88. 88 da harpa cristã. Amém. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela-me enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, os nossos corações. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil. Desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar,
e descansar dos dias meus. Feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e conderás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, os nossos corações. Amém. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, obrigado, irmão Euler, sua sogra aí, muito obrigado, Deus abençoe vocês aí, abençoe grandemente a família, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Leitura da lição bíblica de hoje. Os irmãos, por favor, acompanhem aí. Lição de número 12, hoje, domingo 20 de setembro de 2020, Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, hein? Glória a Deus, hein? Melhor escola do planeta. Hoje é o Dia Nacional da Escola Dominical. Título da lição: Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Glórias a Deus. Texto áureo. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Glórias a Deus. Verdade prática. O lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Amém? Glórias a Deus. Leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esdras, capítulo 9, versículos 1 a 4, e também em Neemias, capítulo 13, versículos 23 ao 26, capítulo 9 de Neemias, versículo 38, e o capítulo 10, versículos 1, 29 e 30. Para que os irmãos acompanhem, está bem diversificado aí. É bom que a gente dá um passeio na Bíblia, né? Graças a Deus. Então vamos lá, Esdras, capítulo 9, versículos 1 a 4, Neemias, capítulo 13, versículos 23 ao 26, também Neemias 9, versículo 38, e Neemias 10, capítulo 10, né, versículo 1, 29 e 30. Amém? Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Esdras, capítulo 9, versículo 1. Acabada, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos dessas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos dessas terras. E até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém, eu me fiquei assentado, atônito, até ao sacrifício da tarde. Neemias, capítulo 13, versículo 23,
Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio asdodita, e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura, não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel? E contudo, as mulheres estranhas o fizeram pecar. Neemias, capítulo 9, versículo 38. E com tudo isso, fizemos um firme concerto, e o escrevemos, e selaram os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Neemias 10, versículo 1. E os que selaram foram Neemias o Tirsata, filho de Acalias, e Zedequias. Versículos 29 e 30. Firmemente aderiram o seu irmão, os mais nobres de entre eles, e convieram num anátema e num juramento, que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos, e os seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. Amém? Até aí, glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Oremos em nome de Jesus. Deus maravilhoso, poderoso e glorioso, em nome de Jesus. Nesse momento, Pai, entregamos em Tuas mãos o evangelista Sérgio, para que estará ministrando a palavra nessa escola bíblica dominical, para fortalecer cada dia mais, Senhor, nosso aprendizado, para que venhamos compreender, entender a palavra do Senhor e não venhamos a pecar e a errar contra o Senhor, em nome de Jesus. Ser com cada um de nós, ser com o irmão que estará ministrando para esse ensinamento, que nós possamos ser não somente ouvintes, mas praticantes, Pai, conhecedores da Tua palavra, em o nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Evangelista Sérgio. Salve da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Tá bem aí o áudio, Léo? Tá bom, tô conseguindo ouvir. Tá bom. Quando você puder, você ajeita a minha câmera aqui, tá? Amém. Irmãos, amém. Graças a Deus estamos aqui nesta manhã, para a glória do santo nome do Senhor. Pedimos a graça de Deus nesse momento, de louvor e adoração do seu nome. E estamos aí caminhando para o fim do trimestre, né? A penúltima aula hoje, e graças a Deus, dia da Escola Bíblica Dominical. Para quem gosta de aprender a palavra de Deus, um momento de felicidade, né? Comemorar esse dia. Deus abençoe a cada aluno, a cada irmão, a cada obreiro, a cada professor, que é o nosso dia, né? Daqueles que amam a Escola Bíblica Dominical, que nós possamos celebrar grandiosamente, né? E agradecer a Deus por ter inspirado aquele homem, aquele servo do Senhor naquele dia de criar essa escola. Amém? Na lição passada, que foi ministrada pelo presbítero Euler, falando sobre o envio de letras para ensinar a palavra de Deus para o povo lá em Jerusalém, amando do rei Artaxerxes, que Deus assim tocou no seu coração, né? E quando ele conheceu Éder, ele ficou muito maravilhado em saber
de ver que Esdras era um homem muito conhecedor da lei de Deus, das coisas de Israel. Tenho certeza que Artaxerxes tinha ouvido muito falar sobre esse povo, um povo separado por Deus e que tinha vencido muitas batalhas, muitos problemas, e Deus sempre estava com esse povo. Então eu creio que ele se admirava muito dessa cultura e ordenou, sim, Deus assim orientou, que foi por Deus, que Esdras voltasse para Jerusalém e ensinasse a palavra e observasse como que o povo estava se comportando diante do que foi visto ali, a palavra de Deus, você estava obedecendo. E mandou até confiscar bens, e deu toda a autonomia para Esdras, que levasse pessoas junto com eles, aqueles judeus que quisessem segui-lo, que pudesse ir, que levasse ouro, levasse bens, levasse ali ofertas e fosse adorar a Deus. Então, esses, quando chegou ali, ele convocou o povo, aquela santa convocação no dia da festa dos tabernáculos, reuniu-se ali com aquele povo e ensinou a lei. E quando ele terminou o termo da lei, foi até a alva, da alva até o meio-dia, ou seja, desde manhãzinha cedo até o meio-dia, aquelas pessoas, ao ouvir a palavra, começaram então a chorar, se lamentar, porque a palavra tinha falado profundamente, nada mais do que a verdade para tocar nos corações das pessoas. Nós vemos agora, irmãos, na introdução, que nessa lição iremos estudar o grave problema do casamento entre judeus e mulheres pagãs. Veremos a enérgica ação de Esdras e de Neemias para solucionar esse problema e também o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Então, Deus levantou esses dois grandes homens de Deus para tratar de um assunto tão peculiar, um assunto que viria a trazer algo de muito, já era grave, e que iria trazer um problema futuro para o povo de Israel, para o povo de Deus. Uma nação santa, um reino sacerdotal que Deus escolheu, uma nação que Deus escolheu para si próprio. Deus escolheu essa nação e não poderia haver mistura. Essa nação, como diz por aí, tem que ser sangue puro e não misturado. Essa nação Deus escolheu para que o seu nome fosse glorificado através dessa nação. Passando esses momentos, então, Esdras, acabado aquela leitura, aquela comoção daquele povo, aquele choro, eu creio que ali houve choro verdadeiramente e houve choro de arrependimento e houve choro também de pessoas de remorso. Pois, capítulo 9, versículo 1 de Esdras, fala assim: acabado, pois, essas coisas, chegaram a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes, os levitas, não se têm separado dos povos desta terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos dessa terra, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira transgressão. E eu pergunto, ele andou investigando o povo antes para poder ministrar a palavra? Não. Será que ele jogou um verde para colher o maduro, como se diz por aí? Também não. Foi a palavra de Deus, foi o poder da palavra de Deus que os príncipes, ouvindo ali, procuraram a eles e passaram toda a situação a qual estava vivendo aquele povo ali. Não só o povo abaixo, mas o problema vinha de cima, ou seja, dos sacerdotes, dos magistrados e dos príncipes também, a começar por eles. Então o problema era muito sério, estava muito grave a situação. Não foi à toa que Deus tocou no coração de Artaxerxes para que ele liberasse Esdras e fosse até Jerusalém tratar deste assunto, porque estava envolvendo ali o seu povo santo, promessa
a cobrança que ele fez desde lá do passado para que o povo não se misturasse com essas nações. Então, Deus usou Artaxerxes e vai. E quando Esdras ouviu tal relato, tal situação, ele ficou assim, triste, rasgou as suas vestes, o seu manto, arrancou o cabelo da sua cabeça, da sua barba, e se sentou atônito. E ali, ao sentar, ele falou assim, porém eu me fiquei assentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Nós vemos lá, em Êxodo capítulo 29, no versículo 41, 42, que havia esse sacrifício contínuo, e que diz assim no 41, e outro cordeiro oferecerás à tarde, e com ele farás como com a oferta da manhã, e conforme a sua libação, o cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória seja santificado. Como eu creio que o sacrifício da manhã tinha passado, então Esdras ficou ali sentado, atônito. E quando começou o sacrifício da tarde, estava para começar, o que aconteceu? Ele se prostrou no joelho e... E essa oração, versículo 5 do 9, perto do sacrifício da tarde, ele se pôs de joelhos, estendeu as suas mãos para o Senhor e disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde os dias de nossos pais, até o dia de hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis da terra, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, como por um pequeno momento, se nos fez graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida da nossa servidão. Porque servos somos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes, estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia, para revivermos e para levantarmos a casa do nosso Deus, e para restaurarmos as nossas assolações, e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério de teus servos, os profetas, dizendo, a terra que entrais para possuir, terra imunda é pelas imundícias de seus povos, pelas abominações com que, na sua corrupção, a encheram de sua extremidade a outra. Agora, pois, vossas filhas não darei a seus filhos, e suas filhas não tomarei para vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que vos fortaleçais, e comais o bem da terra, e a façais possuir vossos filhos para sempre. Depois de tudo isso, depois dessa oração que Esdras fez, ele estava orando e confessando, chorando, e prostrou-se diante de Deus. Ajuntou-se uma grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Olha, irmãos, esta oração de Esdras, lá na entrada do tabernáculo, à tarde, que ele sabia da presença de Deus naquele lugar, naquele momento ali, a sua intercessão pelo povo, porque ele estava atônito de ver o povo se misturar com povos da terra, a qual Deus determinou para que não acontecesse, e eles quebraram esse estatuto, essa ordenança de Deus, eles quebraram ali. Neemias, ao orar,
Ele intercedeu não só por ele, mas pelo povo. Ele confessou ali também, porque ele já fazia parte ali daquele povo. Muito embora ele não tinha cometido tal pecado, mas como sacerdote, ele intercedeu se colocando no lugar diante do povo, diante de Deus, junto ao povo. No versículo 1, o povo chora, confessa, porque então chegou um homem chamado Secanias e falou: nós temos transgredido, olha a confissão, contra o nosso Deus, e casamos com homens, e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Ou seja, houve uma atitude, houve uma confissão, mas houve uma atitude. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança o quê? Misericórdia. Houve também tristeza. Sim, houve tristeza. Porque ali haveria agora uma grande separação, né, dos esposos para com as esposas e os filhos. Ou seja, aquela geração ali, aquela família seriam deixadas de lado, seriam postas de lado agora, seriam deixados de lado e o povo seguiria tão somente a Deus. Irmãos, há um princípio que Deus, ele não abre mão, porque é ele, a primazia é toda dele. Esse princípio, Deus não abre mão. Essa quebra de princípio dessas pessoas, eles iriam adorar outros deuses, juntando com essas pessoas pagãs, esses povos aí de fora, eles iam adorar outros deuses. Eles não iam ensinar mais os mandamentos de Deus. Essa nação estaria caminhando para o fim. Lembra quando Moisés falou, em vez de se instruir esse povo, risca o meu nome do livro da vida? E Deus atendeu a Moisés e não destruiu o povo, né? Deus queria, ele não abre mão dessa primazia, que é a adoração a ele em primeiro lugar. Houve choro? Houve. Houve tristeza? Sim. E nós vemos, irmãos, que eles teriam que vencer tudo isso aí, porque eles provocaram essa situação. Essa situação eles teriam que romper, porque foi eles que criaram. Ou eles voltariam a adorar a Deus em primeiro lugar, ou deixaria Deus, ficaria com as suas esposas e seus filhos, de outras tribos, a qual Deus disse que negativamente Deus não ia aceitar. E a gente fica olhando nos dias, por que tem cristão que não cresce espiritualmente? Muitas das vezes é por causa do sentimento que está acima de Deus. Sentimento esse que está acima da confiança a Deus. Muitas das vezes, o sentimento para com a família, para com o namoro, o casamento, emprego, igreja, tudo, está acima da confiança a Deus, está acima da adoração a Deus. Nós vemos quando o pastor, muitas das vezes, reiterando, ele reitera que quando ele dá um arroxo na igreja, aí vem os sentimentalistas dizendo que não podia falar aquilo, que tinha gente de fora, que tinha gente de dentro e outros mais, né? Já pensou se o líder liderasse de acordo com o sentimento do povo? A que ponto estaria a igreja para enfrentar os problemas adversos que surgem e vão surgir e que há de surgir? Já pensou se o líder fosse liderar segundo o choro do irmão? Isso, aquilo, isso, aquilo, outro. Já pensou se Esdras deixasse? Não, irmãos, os irmãos estão chorando muito. Os irmãos vão, coitado dos filhos, das esposas. Não, irmãos, pode trazer, deixa eles aqui, tudo. Não, irmãos. A palavra foi dada. O que Deus determinou é que não se misturassem os povos, que não se misturassem os povos pagãos. A palavra de Deus foi essa, e eles obedeceram. Então, eles arcaram com todas essas consequências do sofrimento, mas, em virtude disso, foram adorar a Deus, que era o princípio. Deus não ia abrir mão da sua primazia. A adoração tem que ser a Deus. Se eles juntaram, quebraram, isso aí agora, o sentimento ficasse para lá com eles, mas Deus requereu do povo que o povo se consertasse ali. Então, o povo fez um conserto na direção de Esdras.
E nós vemos a atitude de Esdras, foi buscar a Deus, ele orou, ele sacrificou, ele ficou ali até a tarde chorando, rasgou as suas vestes, arrancou seus cabelos, né? Ficou atônito com essa situação. Essa foi a reação de Esdras. Mas, passando algum tempo, chega a vez de Neemias. E Neemias se depara com o povo de novo, que estava falando, os filhos já estavam até falando meio asdodita, né? A linguagem dos filhos já era diferente. Esse povo já tinha se casado com mulheres assim, asdonitas, amonitas e moabitas. O Neemias tinha saído, tinha feito uma viagem, tinha voltado à Pérsia, passou alguns anos fora, e quando voltou se deparou com essa situação de novo. O que ele fez? O zelo dele foi maior do que tudo. Ele tomou uma atitude de zelo. Quando ele chegou, olha, eu contendi com eles, os amaldiçoei, espanquei alguns deles, e arranquei os cabelos. Enquanto Esdras arrancou os cabelos dele, sabe que fez? Neemias fez o contrário, foi arrancar o cabelo desse povo. Que povo ignorante é esse? Esse povo tem que aprender a levar a Deus a sério. Não é possível que já foi ensinado. A maneira de Neemias tomar a atitude era diferente das de Esdras. Neemias era governador, ele gerenciava aquele povo. Não, vocês vão ter que aprender. E é desse jeito. Não é possível quem está ensinando, está colocando na cabeça. O sacerdote veio aqui, o homem de Deus veio aqui, ensinou, vocês se converteram de novo, agora estão voltando tudo de novo. Não é possível. Então, era o zelo de a atitude que Neemias tomou foi dizer: povo, leve a Deus a sério. Não é possível que eu tive que tomar essa atitude para que vocês viessem tomar Deus a sério. Não é possível isso. Essas foram as atitudes. O efeito da atitude de Esdras, o povo sertanejo se levantou e tomou essa atitude. Vamos adorar a Deus, vamos largar esse povo. Né? O povo se arrependeu naquele momento e tudo, mas quando passado o tempo que Neemias retornou da sua viagem, o povo já estava casando de novo com mulheres estranhas. O povo já tinha deixado de lado o conserto de Deus. O povo já tinha abandonado e voltado ali. Muitos chegou até se deparar que sacerdotes tinham se misturado também com a mulher, se aparentado com Tobias, Sambalate, o povo que foram contra Deus, tudo quanto é coisa com a obra de Deus. Um dos netos do sumo sacerdote era genro de Sambalate. Olha só a situação que chegou essa atitude. Então, Neemias teve essa atitude de zelo e mostrou que esse povo tinha que adorar a Deus, largar esse povo de lado, levar a Deus a sério. Que Deus não é de brincadeira, as coisas de Deus é levada a sério. Então, nós vemos agora, no tópico 2, que Deus ordenou que não os judeus devessem casar com a mulher pagã. E nós temos exemplos aqui de Salomão e de Acabe. Ora, Salomão construiu um grande templo, Deus deu sabedoria, deu riquezas, deu entendimento, riqueza para ele, tudo, filho de Davi. E ele começou agora a casar-se com mulheres estranhas. E essas mulheres perverteram o seu coração. Olha o que Esdras ensinou na palavra. E Neemias também. Olha, Salomão construiu o templo. Salomão foi o homem mais sábio que existiu nessa face da terra. Sabedoria dada por Deus a ele. Salomão fez tudo isso. E depois, ele se juntou-se com essas mulheres pagãs. Essas mulheres perverteram o seu coração. Salomão deixou de adorar a Deus, construiu foi altar a deuses pagãos e começou a adorar esses deuses. Salomão desvinculou-se, ele desviou-se da presença de Deus, trazendo sobre si graves consequências, não só para ele, mas como o reino de Deus. Aonde está, irmão? Se o líder ele se corrompe, naturalmente as consequências virão para os seus liderados.
Veja que quando Secanias falou, os príncipes chegaram a Esdras, falou, olha, não só o povo, mas também os príncipes, os sacerdotes, então todos se corromperam, os magistrados. Então, como o liderado viu que o líder estava naquela situação, eu também vou fazer. Se o sacerdote está casando com mulher estranha, eu também vou casar. Então, trouxe todas essas consequências adversas para o reino. O outro também que nós vemos foi Acabe, quando se casou com Jezabel. Ele fortaleceu o culto a Baal e perseguiu os profetas de Deus. Irmãos, Israel passou 400 anos no Egito, e nesses 400 anos, eles se conservaram. Eles se conservaram ali. A nação conservaram assim, ali como nação santa, o povo escolhido de Deus. Nós vemos que a maturidade cristã independe da idade. Tem crente com 50 anos na igreja e não atingiu um grau nenhum de maturidade. Tem crente novos, já é bem mais maduro do que aqueles que já estão há 50 anos. E vice-versa. Porque isso depende do caráter da pessoa. Há o caráter da pessoa que depende, tudo isso é o caráter da pessoa. A pessoa está na igreja há 50 anos, mas não se converte, não amadurece. E outros é novinho, chegou agora, e tem um caráter assim, que você fica admirado do caráter, da sua conversão, né? E vice-versa também, tem crente novinho que chega e nunca se converte, é jovem, e é aquele oba-oba, mas o caráter é dúbio. E assim como os mais velhos também, pessoas velhas que têm um caráter que você admira tanto pela firmeza de caráter, pela sua fé, pela sua demonstração de atitude, de fé e de exemplo dentro da casa de Deus. E vejamos que em 80 anos esse povo se perdeu dentro de Israel. Ou seja, dentro de Israel, em 80 anos, eles se perderam. E o Israel passou 400 anos dentro do Egito e se conservaram. É o que nós vemos. A atitude desse povo. Um povo que passou 400 anos longe da sua terra, mas se conservaram. Um povo que estava dentro da sua terra, em 80 anos já tinha se perdido ali. Nós vemos que, passado isso aí, essas pessoas, Abraão, Deus recomendou para Abraão, sai da tua parentela. Porque a parentela de Abraão é uma parentela também que não cultuava a Deus, eles cultuavam deuses pagãos. E Deus falou, sai da tua parentela. Quando você vê que algo não está de acordo com a tua vida espiritual, com a tua vida secular, com a tua vida no teu dia a dia, você está no ambiente, sai para conservar a tua fé em Deus, para buscar a Deus, sai de ambientes, sai de locais que não se agrada a Deus, é melhor sair, não é verdade? Então, irmãos, nós vemos aqui que esse povo não poderia, quando se misturou com povos pagãos, trouxe consequências terríveis para Israel. Tanto Salomão quanto o rei Acabe foram tristes na situação deles. Nós vemos que Deus não compactua com essas coisas. A adoração para Deus tem que ser em primeiro lugar. Irmãos, vocês veem que o diabo, ele procura afrontar o homem, tenta matar o homem de qualquer maneira, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E quando o crente ele começa a se afastar da palavra de Deus, ele vai morrendo espiritualmente, porque ele vai esquecendo da palavra de Deus, ele vai esquecendo dos mandamentos do Senhor, né? Ele vai esquecendo daquilo que Jesus tanto falou, olha, vinde a mim, todos estáis cansados, que eu vos aliviarei. Ele começa a descrer na sua palavra, ele vai se afastando, porque tem dado ouvido, ele está sendo morto espiritualmente, pois é um propósito do diabo, é isso. Se você esquecer da palavra de Deus, se você deixar de conhecer a palavra de Deus, se você deixar de se alimentar
da palavra de Deus, você vai morrendo espiritualmente. Nós vamos morrendo espiritualmente. Então é isso o propósito do diabo, não só matar física, mas como espiritualmente. E essa morte espiritual, irmão, acontece do momento em que o povo de Deus começa a esquecer da sua palavra, começa mais não meditar na sua palavra, não se interessa mais pela sua palavra. Nós vemos quantas pessoas hoje desprezam a escola bíblica dominical. Hoje, um dia de celebração, muitas pessoas desprezam o ensino da palavra de Deus, muitas pessoas desprezam o ensino da doutrina, do ensinamento nas terças-feiras, a qual é ministrado nas igrejas, não só na nossa, mas nas diversas igrejas. Vocês podem ver que a procura por conhecer a palavra de Deus, receber o ensinamento da palavra de Deus é muito pouca, Mas vai no culto à noite, numa festividade, é lotado. Mas em receber, em conhecer a palavra de Deus, receber o ensinamento é pouco. É isso que acontece. E o povo, por não estar conhecendo a palavra, eles começaram a se misturar. Se misturaram e deixaram de lado a palavra de Deus. E vieram essas consequências. Então, a sobrevivência do povo judeu existe até o dia de hoje, porque, embora espalhados por quase todos os países do mundo, não se misturaram com os povos no meio dos quais passaram a viver, conservando-se sempre separados. Isso é o tópico 3, viu, irmãos? Esse é o resultado da obediência à orientação dada na lei divina, que inspirou outras leis que regem os judeus em todo o mundo, as quais proíbem que uma pessoa judia se case com uma não judia. A preservação do povo judeu é considerado um milagre quando se aliam as tremendas perseguições que sofreram durante séculos em muitos países, como, por exemplo, Espanha, Polônia, Inglaterra, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, ou seja, o nazismo na Alemanha. Então, nós vemos que é um milagre esse povo até hoje existir, porque é a mão de Deus sobre eles. E eles, sim, procurado obedecer, não se misturar com outros povos, ou seja, casando entre si e mantendo-se o seu povo ali, a sua nação. É um milagre. O casamento, e se possível até dentro da mesma tribo, porque é um assunto que nós vamos ver agora no próximo tópico, que é o tópico 4, que fala sobre o casamento entre cristãos. Casamento dos crentes, que é um tópico que vem muito a falar conosco, para a Igreja do Senhor, nesses dias, desde quando existe igreja, que é um tópico que fala muito sobre o que é a bênção de um casamento entre cristãos, e o que é a tribulação entre o casamento entre um cristão e um não cristão, devido a muitos fatores. Porque o casamento, Deus falou para o seu povo, ó, não se mistura com o povo pagão. E para nós, os cristãos, é a mesma coisa. O crente não deva se misturar com o povo não crente. Ou seja, o crente não deva se casar com pessoas que não são crentes, que não confessam a mesma fé, que não confessam o mesmo Deus. Porque casamento não é só uma união física, é a união de crenças, costume, família, gostos, é tudo isso aí. Não é só união física. Muitas das vezes, o jovem ou a jovem se engraça porque o sexo oposto ali é bonito, é rico, é educado, é tudo isso aí, mas não confessa o mesmo Deus. Você pode até estar animada, como é linda, como é lindo e tudo. Ele não é crente, mas é educado, mas confessa o mesmo Deus? Mas ele é rico. Embora, irmãos, a gente sabe, tem muitas pessoas educadas, muitas pessoas honestas aí, pessoas de um caráter ilibado, que deixa desejar na vida de muitos cristãos, né? Pessoas que têm caráter, pessoas que são bem formadas, são educadas, mas não confessam o mesmo Deus. Porque lá na frente, no tópico 4, fala assim, a maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser o Salvador do mundo. Mas, no sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento.
Casamento. A orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento é: e fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Esse versículo de Coríntios, capítulo 7, 39, a mulher está casada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. No Senhor. Mas eu, quando aceitei Jesus, eu e meu esposo ou minha esposa não éramos crentes. Nós não éramos crentes. Eu aceitei Jesus, mas ele consentiu, ou ela consentiu viver contigo. Não consentiu? Não foi isso? Amém. Louvado seja Deus. Mas aí é uma situação diferente. Que a Bíblia fala, se eles consentirem, se a esposa consentir, amém. O cristão, o esposo ou a esposa que é crente, vai estar abençoando ele e os filhos, caso haja consentimento. Como é que ganha o cônjuge para Cristo? A Bíblia fala que no silêncio. No silêncio, você vai ganhar o teu marido ou a tua esposa que não é crente. Irmãos, o que mais a gente vê, nós estamos falando de crentes aqui. Muitas das vezes, pessoas chegam, irmão, vamos fazer uma campanha de oração para que Deus salve aquela cruz. Ou homem atribulado, ou homem tribuloso, ou mulher tribulosa, ou mulher que é uma cruz da minha vida. Vamos orar para ver se Deus salva. Irmãos, não é assim. Muitas das vezes, o marido ou a esposa que não é crente tem recebido cada impropério do cristão dentro de casa. É por isso que ele nunca aceita Jesus. Ele nunca se converte. E Deus manda, ganha o teu marido, ganha a tua esposa no silêncio. Ou seja, orando, com testemunho dentro de casa. Né? São situações que vai ver ele ou ela, olha, verdadeiramente, essa minha esposa é uma mulher de Deus. Esse meu esposo é um homem de Deus. Tanta coisa que eu falo, mas ele está sempre guardado ali, no silêncio, ela não retruca, ele não me retruca, está sempre me obedecendo, está sempre fazendo as coisas certas, me tratando bem, com todo o jeito que eu maltratar e tratado. Verdadeiramente, essa mulher tem Deus, esse homem tem Deus. Mas aí vai o abençoado, ou abençoada, e vão buscar lá fora um casamento. E ao chegar, porque é bonito, porque é rico, porque é isso, aquilo, outro, vai contra a palavra de Deus, vai contra a orientação do pastor e casa-se com o infiel. Ô irmão, e pode ser o que for, ela pode ser o que for, mas não vai servir, não está servindo o mesmo Deus, não está servindo o teu Deus. Você está dentro da igreja, está aprendendo a palavra de Deus, está recebendo o ensinamento, está recebendo a orientação pastoral e agora você se encanta com alguém lá de fora, que no princípio é tudo bonito, no princípio é tudo bom, no princípio é maravilhoso e tudo, mas quando começa a vir as consequências adversas, muitas das vezes você não pode nem ir para a igreja que ele vai te proibir, ou ela também te ameaça a você não ir para a igreja. Você não pode nem ensinar o mesmo caminho que você está obedecendo aos teus filhos, porque é proibido por ele ou por ela. Você não pode ensinar a palavra de Deus, porque é proibido. Você não pode nem levar, às vezes, os filhos para a igreja, porque ele proíbe ou ela mesma proíbe. E vem essas consequências adversas, irmão. Por quê? Por causa da desobediência à palavra de Deus. Irmão, são consequências por causa da desobediência. Recomenda-se casar-se até do próprio ministério. A recomendação é essa. Porque às vezes você é assembleano, casa com
uma presbiteriana ou com adventista, e o sábado você tem que guardar obrigatoriamente, porque ele ou ela não aceita você trabalhar, tem que guardar, né? Isso é questão doutrinária, eu sei que não é tão eticamente está falando, mas são exemplos que nós temos que advir. Ou um presbiteriano, aí você vai para a tua igreja, ela vai para outra, ou ela vai para outra, você vai para outra. Porque, irmãos, a recomendação certa é dentro do próprio ministério. Ou que, embora ser assembleano ou assembleana, ou casar com assembleano, dentro do ministério, da mesma doutrina, dos mesmos conceitos, e você vai ser feliz. Mas a teimosia é grande, a desobediência é grande, vou arrumar alguém lá fora. Ah, mas eu vou ganhar ele para Cristo. Ou, mas eu vou ganhar ela para Cristo. Pelo contrário. No final, ele te ganha para o mundo. Ou ela te ganha para o mundo. Porque você não vai aceitar ele ou ela, você indo para a igreja e ele indo para outros cantos. Você vai acabar acompanhando o teu cônjuge, porque você não vai aceitar. E isso vai fazer com que você saia da presença de Deus. É sério isso? É triste. O que tem acontecido em muitos lares. Em muitos lares tem acontecido isso. Casamento, irmão, é uma decisão, é um propósito. Casamento é uma coisa séria. Casamento na presença de Deus é para que ambos venham adorar a Deus e sejam felizes. É isso que Deus fez. Deus deu para o homem a mulher, para a mulher o homem, para fazer uma aliança diante dele, até que a morte o separe. As adversidades que vêm no decorrer da vida não é de Deus, é mais sim do próprio homem. Mas até que a morte separe. Aí você vai arrumar uma tribulação lá fora, porque é bonito, porque é bonita, porque tem dinheiro, porque é educado, que vai ganhar para a crente, e as consequências advêm quando começa, principalmente quando começa a criar uma família, a constituir a família. Né? Porque enquanto casa é um casal, mas quando tem os filhos, aí passa a ser uma família. Aí vem os filhos. Então é impossível calcular o sofrimento que uma união dessa natureza tem causado. Também a parte não crente não respeita a parte crente, pois sabe que ele errou contra a Bíblia, amando mais o casamento do que a Deus. Olha só, a pessoa tem um pouco, certo conhecimento, ele joga na cara, olha, ele sabe, ele conhece, porque você amasse mais a Deus, que você errou contra a Bíblia, você amasse mais a Deus, você não tinha casado com ele. Isso é jogado na tua cara, na cara da pessoa que não respeita a palavra de Deus, que deixa de obedecer a sua palavra e arruma um casamento lá fora. O próprio cônjuge joga na parte crente. Foi muito bem que o irmão citou aqui. Também a parte não crente não respeita a parte crente, pois sabe que ele errou contra a Bíblia, amando mais o casamento do que a Deus, em lugar de ter se estabelecido um lar cristão, uma plataforma do Evangelho, aumentando assim a influência espiritual da igreja, houve um triste recuo. Um soldado de Cristo passou para o lado oposto. Em lugar de um lar cristão, com uma viva influência sobre os filhos, forma-se um lar sem definição espiritual. Os filhos estão desprovidos de ajuda espiritual. Olha a consequência. Jovem, você que pensa em casar, olha a consequência do que é arrumar um casamento fora da igreja. Irmão e irmã, que tem esposo ou esposa que não é crente, busca Deus com sabedoria. Não vá jogar impropério na cara dele, não. Você quer conserva. Se ele consente conviver contigo, continue. É o que a Bíblia recomenda. A tua fé, o teu Deus, a tua união com Deus vai estar abençoando ele e os seus filhos. E é isso que acontece. Então, para terminar, o quinto aqui, que eu quero deixar um bom tempo para o pastor, que eu sei que isso aqui fala muito sobre a questão doutrinária também, e advém de muitos casamentos que nós temos visto na igreja. Findamos esse estudo sobre o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara nesse apelo.
espera em Deus. Jovem, o seu desejo de ter um lar e experimentar a riqueza do amor de um companheiro ou de uma companheira é natural. Lembra-te de que Deus ouve a oração. Quando Eliezer orou, pedindo que Deus mostrasse quem seria a noiva de Isaac, recebeu uma gloriosa resposta. Glória a Deus. Uma escolha precipitada, olhando somente para o que está diante de seus olhos, pode pedir que recebas aquele ou aquela que Deus tem preparado para ti. Entrega, pois, a tua vida e o teu futuro a Deus. Faz teu futuro a Deus, Deus faz o que o solitário vive em família. Deus, que trouxe a companheira para Adão, poderá fazer isso por ti. Espera, pois, no Senhor. Procura alguém que ame a Deus. Procura alguém que ame o seu Deus. Procura alguém que tenha a mesma fé que você. Procura alguém que louve a Deus, que glorifique a Deus. O mesmo Deus, o mesmo lar, a mesma fé. E que, se possível for, caminhe junto para a mesma unidade, para a mesma igreja, para louvar a Deus. Como é bom quando o casal e os filhos caminham para a mesma unidade, para a mesma igreja, né? Para a mesma denominação, louvar a Deus. Isso é muito importante para o crescimento do lar cristão. Todos sob a égide da mesma doutrina, da mesma palavra, dos mesmos conselhos, dos mesmos aconselhamentos bíblicos, da mesma palavra, da mesma ordenança. Isso é bênção para a família. Isso é bênção para o casal. Agora, quando se procura lá fora, as consequências são terríveis. Ele arrancou o cabelo, arrancou a barba, rasgou as vestes, porque o povo se misturou com pessoas mundanas. O que isso não tem trazido na vida de um pastor, que é sério, do pastor que preserva pela doutrina, pela palavra de Deus, o que isso não tem trazido na sua vida, né? O que isso não tem trazido de desgosto, de tristeza, saber que o seu membro, a sua ovelha, tem ensinado, e daqui a pouco ele, arruma alguém lá fora, né? É triste, né, de ver o pastor assim, vendo essas situações, mas a consequência não é para ele, para o pastor, mas é para aquele desobediente que resolveu não obedecer a Deus. Irmão Léo, a paz do Senhor, Léo. Muito obrigado. Queria deixar esses 30 minutos aí para o pastor aí trazer as suas palavras aí finais também, a respeito do casamento. Eu creio que tem muita gente aqui querendo ouvir uma palavra sobre o casamento. Amém? Deus abençoe. Amém, glória a Deus, que maravilha, que palavra abençoada, né? Vamos ouvir então o complemento aí com o pastor, tenho certeza também que deve ter muita coisa boa aí ainda pra gente, amém? Pastor Edivaldo. Mais uma vez, a paz do Senhor, os irmãos. Amém. Essa palavra de hoje, né, cujo tema não entrei em julgo desigual, né? É isso. Em síntese é isso, não entremos em julgos desiguais. Eu gostaria de me ater mais nesta manhã, por esse pouco tempo que temos, para a gente falar sobre o casamento, porque é algo que nós estamos vivendo nesses últimos dias, uma avalanche de separações. Eu acredito que a pandemia do divórcio, na época de Esdras e de Neemias, realmente foi algo assim relevante, substancial,
devido à desobediência do povo naquela época. Quando nós lemos o capítulo 9 e o 13 de Esdras e de Neemias, observamos a retórica que ele faz, Esdras, da desobediência, quando ele faz a oração, recapitulando a desobediência do povo desde a saída do Egito até aquele momento em que ele estava com as suas vestes rasgadas, careca e imberbe, ou seja, sem barba. Porque ele sensibilizou, ele tinha sensibilidade do espírito e via a impureza do povo diante de Deus pela desobediência das leis dadas a Moisés e posteriormente ao povo. Eu quero me ater ao momento que nós estamos vivendo. Eu gostaria, em primeiro lugar, de falar sobre jugo. A palavra jugo, ela no hebraico é motar e jugós no grego, significa uma barra de madeira. A tradução mais correta seria canzis. Canzis. É uma barra de madeira que a vítima, que era colocado sobre a vítima, em cima do pescoço dela, e ela esticava os braços como se fosse uma cruz. E ali os braços eram amarrados como castigo para que ela pudesse sofrer a dor daquele erro que ela havia cometido. Então, o próprio Jesus usou essa expressão do jugo. Em Mateus capítulo 11, versículo 29 e 30, Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, Jesus está ministrando, dizendo: olha, troca o jugo de madeira que você está aí amarrado, sofrendo, pelo meu. Porque a palavra de Deus também diz, Jesus diz, né, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, de qual libertação? É do jugo do pecado. Se libertar do jugo do pecado e também das consequências que o pecado traz. Essa semana, ou foi ontem ou anteontem, eu recebi de um pastor lá do Rio de Janeiro, e ele está falando que ele tem sofrido, gemido por casais em separação, pessoas separadas com depressão, e são crentes. O que dirá quando a pessoa se casa, contrai matrimônio com uma outra pessoa que não tenha o jugo suave? Vemos que quando Israel se deu aos Asdonitas, ou Amonitas, os filhos que vieram, eram filhos híbridos. Como diz o pastor Sérgio, não era o puro sangue. A própria casa, a mãe, que não era judia, era amonitas, eles aprendiam a língua, a cultura e os deuses daquela terra.
E que situação vivia esta família e vivia aquele pai que era judeu. Assim também nos nossos dias, quando se contrai um matrimônio, eu tenho experimentado, visto isso, que as lágrimas, a dor e os problemas familiares vão se afunilando, chegando ao ponto de separações. A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. E o que mais a gente vê, e nós que estamos na igreja há anos, são pessoas que se envolvem, mesmo dentro da igreja, ou mesmo casamento misto, ou namoro misto, é que a primeira coisa, quando se fala, vai dar conhecimento ao pastor da igreja, ou mesmo aos pais, aos familiares, a quem de direito que merece uma consideração, a primeira coisa que a gente ouve é o seguinte: nós oramos, ou eu orei, e Deus falou. Vemos que há uma inversão de valores nessa questão. Quando Abraão manda Eliezer ir lá na casa da parentela dele buscar um casamento para o seu filho, eu quero que você preste atenção nisso. A primeira coisa que houve foi uma oração para que Deus revelasse e direcionasse a pessoa para ser esposa de Isaac. O que nós temos visto hoje é o contrário. Oram, aflora-se o sentimento, se envolveu o sentimento e depois diz que foi Deus que falou. Eu nunca vi inversão de valores dar certo. E nós temos experiência no nosso meio mesmo. Quantos casamentos se desfizeram? Quantos casamentos estão em conflitos? Então, queridos irmãos, a gente presencia nos dias de hoje uma situação muito difícil. Um conselho e que todos nós conhecemos é que quando há uma divergência ou uma situação difícil no meio da família, o que se deve fazer é se unirem, mesmo com as divergências, mas pelo Espírito de Deus, fazer uma campanha, renunciar o seu eu, porque nós só renunciamos o nosso eu em detrimento de uma causa maior, que é a unidade do Espírito Santo de Deus, a partir do momento em que haja quebrantamento em nossas vidas. Por exemplo, foi quando Esdra, à alva da manhã, ao meio-dia, em que ele pregava a palavra de Deus. E olha, eu não sei qual era o tema da mensagem de Esdra para aquele povo, mas eu posso dizer para os irmãos que a mensagem de Esdra foi uma mensagem que nós poderíamos dizer pesada. Ele bateu contra tudo e contra todos. Interessante é que quando o homem de Deus, inspirado por Deus, ele fala a palavra de Deus, a verdade de Deus, aqueles que são tocados por aquela palavra, ele se quebranta, ele chora,
ele se arrepende. E aí ele esvazia o seu ego, o seu eu, que um dos grandes problemas da humanidade hoje é o egocentrismo. Ele tem condições espirituais para renunciar e para perdoar o seu semelhante e vice-versa. Então, o casal que está em conflito, a carne diz, não, eu não perdoo. A palavra de Deus diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Isso não quer dizer que o limite matemático finito seria isso. Não. Essa é uma expressão, uma hipérbole e uma metáfora em que diz que você tem que perdoar infinitamente, porque os milhões de pecados que temos, Deus continua nos perdoando a partir do momento que nós nos arrependemos. Por isso, o conselho para nós que pertencemos à família de Deus é que tudo é possível àquele que crê. Mas nós cremos com nossa mente, com nosso espírito, mediante a palavra e o confronto da palavra dada pelo Espírito Santo para que nós possamos nos convencer. Uma coisa é você convencer, é ser convencido. E a outra é você se converter. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, quando tivermos problemas familiares, nós nos unirmos e vamos descer ao pó para que a solução possa chegar. Quantas pessoas que têm passado ao longo desses 24 anos que já chegaram para nós dizendo, pastor, não dá mais. É separação, não amo mais, não dá mais. Irmãos, nós cremos num Deus do impossível. Porque ele ou ela era bonitinha, era a pessoa mais bela do mundo, fazendo declarações de amor, e hoje não existe mais isso, apagou. Deus é poderoso para reativar esses sentimentos que foram perdidos, sentimentos de amor, que foram perdidos ao longo dos tempos. Mas Deus é poderoso para restituir. Eu creio num Deus dessa forma, né? E que todos nós possamos crer nesse Deus que faz milagres. Então, a família precisa estar orando, e nós precisamos estar orando uns pelos outros, pela família, porque se é algo que vai desestruturar a fé, vai desestruturar os sentimentos, se é algo que vem desestruturar a família, a situação financeira, o profissional é influenciado, familiar, se é algo que vem fazer, vem ser transtornadas, é pelo fermento que o diabo procura colocar no meio do casal. Por isso, nós temos que ter muito cuidado. Olha, irmãos, não há nada melhor, não há nada mais viável na vida da família do que o perdão. E quando nós falamos em perdão, é o verdadeiro perdão, não é aquele que algumas vezes a gente vê, irmão, me perdoa, está perdoado, não, irmãos. Às vezes pode até acontecer que a pessoa antes, ela se programou no sentido de fazer uma campanha de oração, de jejum, para que perdoasse aquela pessoa antes que ela te perdoa.
antes dela pedir perdão. Porque você se quebranta e fala: Senhor, eu quero amar aquela pessoa. Tira tudo de dentro de mim que se oponha a eu liberar o perdão. Há pessoas que fazem isso. E às vezes, quando uma pessoa vem pedir perdão, ela diz: olha, já está perdoada há muito tempo. Mas, na maioria dos casos, temos visto pessoas com sentimento aflorado, com sentimentos opostos, em que ela não desvincula esse sentimento em momento algum, aonde ela senta na mesa para almoçar, esse sentimento negativo e de preconceito, ou, às vezes, ou de ira contra aquela pessoa, senta na mesa junto com ela. Se ela vai dormir, ela não consegue dormir porque aquele sentimento de ira continua com ela. Nós precisamos entender isso. E precisamos nos livrar disso. E a melhor maneira é você se esvaziar. Eu ouvi esse tempo atrás alguém dizer: eu não perdoo fulano, a expressão era outra, mas eu dou um sinônimo aqui: nem cavaca tussa. Nem cavaca tussa. Irmãos, quando nós não perdoamos de verdade, Deus não nos perdoa. É muito simples. Aquilo que você quer que as pessoas façam contigo, faça a elas. E assim Deus faz para com ambos. Por isso, fica nesta manhã para nós. Mais uma vez, não há causa perdida. Não há impossível. Se o seu casamento ele está de mó a pior, ou chegou ao fundo do poço, lembre-se, olhe para cima. De onde vem o socorro? O socorro não vem dos montes. O socorro vem do alto. Lembre-se disso, que Deus é poderoso para reverter a situação caótica em que seu casamento está inserido. Eu gostaria, nesta manhã, que nós curvássemos as nossas cabeças e pedisse ao Senhor para que nos perdoássemos, para que nos esvaziássemos do nosso eu e que nós pudéssemos perdoar uns aos outros, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos esposos, né, no caso das mulheres, para que Deus venha quebrantar os nossos corações, para que haja uma reconciliação, para que o Espírito de Deus possa promover a unidade entre os casais e entre as famílias. Curva sua cabeça em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e Pai da eternidade, Criador dos céus e da terra, Senhor, que diz que o seu jugo é leve e suave. Ô Senhor, tira essa vara, Senhor Deus, com os braços amarrados das costas daquele casamento, Senhor, que ambos estão dizendo que está falido. Não, Deus. Nós, como família do Senhor, nós queremos que esse jugo saia das costas das famílias e que nós possamos nos esvaziar, nos espiritualizar mais, ó Deus, e perdoar os pecados uns dos outros, para que essa sociedade, família, a célula máter da sociedade, a qual tu criastes,
e que o Senhor disse que multiplicasse e frutificasse sobre a terra. Essa instituição não está falida, Deus. Essa instituição está viva, Senhor. E eu peço ao meu Deus nesta manhã para que abençoe os casamentos, que restaure, Senhor Deus, as famílias da tua igreja, e que nós venhamos, ó Deus, também fazer a nossa parte, nos dando, Senhor Deus, em humildade, para nós perdoarmos uns aos outros, porque só assim, Senhor, há restauração. Eu agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos. Léo. Glórias a Deus, aleluias, amém, né? Como sempre, uma palavra maravilhosa e abençoada aí para edificação grandiosa em nossas vidas, amém? Que Deus continue abençoando o pastor Edivaldo, o evangelista Sérgio, todos os irmãos, né? E abençoando a todos os professores, né, que têm se dedicado à Escola Bíblica Dominical aí, né? Hoje é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, né? Glórias a Deus. Não só os professores, mas os alunos, frequentadores, assíduos, e até mesmo os esporádicos que de vez em quando aparecem, né? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pedidos de oração, continuar orando por aqueles que estão enfermos, orar pela irmã Sueli, orar pela família da Dilva, né? A irmã Dilva congregou conosco, né, na sede há algum tempo, né? Seu ex-esposo, né, eles tinham separado, era o irmão Francisco, né, que a gente chamava de Chiquinho, né, partiu, né, então tinha as crianças, o Everton, a Karine, alguns irmãos devem lembrar, né, infelizmente partiu. Glórias a Deus. Que Deus abençoe então essa família em nome de Jesus. E continuar orando por aqueles que estão enfermos, continuar orando, né, pela cura daqueles que estão enfermos, pela salvação das almas, né, e por todos os outros assuntos que foram colocados aí. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Peço ao irmão Euler, né, presbítero Euler, que faça a oração encerrando a Escola Bíblica Dominical, lembrando que logo mais à noite teremos o culto das irmãs, culto das senhoras, presencial, será na igreja às 19 horas. Então, o culto das senhoras na igreja às 19 horas, tomando todas as medidas de segurança, todas as precauções, né? Se estiver se sentindo bem, não vá, amém? Mas todos aqueles que estiverem em condições, que façam essa ida, né, à igreja, para que nós possamos juntos congregar e matar a saudade dos irmãos, em nome de Jesus. Amém? E juntos adorarmos ao nosso Senhor e Salvador. Glórias a Deus. Amém. Maravilhoso Deus de poder, te agradecemos por essa manhã, pela maravilhosa escola dominical, por tudo que aprendemos, por esse sol lindo, brilhando, maravilhoso, pela saúde, pela paz, que nós vemos, ouvimos, sentimos, falamos, sonhamos, dormimos em paz, acordamos em paz, e tivemos esse privilégio de ouvir a tua maravilhosa palavra. Continua abençoando o pastor Sérgio, o pastor Edivaldo, os professores, a escola dominical, não só a nossa, mas do mundo inteiro, onde tem a igreja ao qual o pessoal tem feito essa escola maravilhosa. Abençoa o nosso dia. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de estar te servindo. Abençoa, Senhor, aqueles que estão necessitando, as famílias que foram lutadas, que perderam alguém, as famílias que têm enfermos. Que o Senhor possa trazer a cura, dar o conforto, fazer algo especial e maravilhoso, Senhor, no meio do seu povo. Abençoa também o culto logo mais à noite, aos irmãos que estavam dirigindo, ministrando essa palavra, esse culto maravilhoso à noite, a pessoa que vai ministrar a tua palavra, Senhor, dá a inspiração e sabedoria. Todos que vão participar. Abençoa, Pai. E muito obrigado, porque o Senhor já tem nos abençoado. E somos felizes, porque temos recebido muito de Ti. Obrigado, Deus. Por tudo eu te louvo, sobre a bênção do Senhor, sobre toda a igreja, cada irmão. Por tudo eu te louvo. Especialmente eu peço pelas crianças, pelo nosso país,
por todos, por nossas autoridades, por tudo, eu te louvo, te agradeço e te glorifico. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, pastor Edivaldo, bênção apostólica. Ok, eu pediria a alguém que tenha assim, o contato direto com a irmã Dilma, que retransmitisse do pastor da igreja e de toda a igreja os nossos sentimentos a partida do Francisco. Que Deus possa confortar e consolar toda a família. E, por último, gostaria de dar bem-vindo ao pastor Sérgio, da igreja. Depois de uma longa e tenebrosa pandemia, ele está de volta, nos brindando nesta manhã com a aula maravilhosa. Que Deus abençoe e nos dê um bom dia. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Amém.